Olá! Sabe, hoje a gente vai olhar para as escrituras de um jeito um pouco diferente. Que tal a gente descobrir o lado humano, sabe, o lado vulnerável daquelas figuras que a gente costuma ver como perfeitas? Vamos ver como as lutas delas, na verdade, podem inspirar a gente de uma forma muito profunda. Então, para começar, uma pergunta que, olha, talvez muita gente já tenha se feito, né? Será que os grandes heróis da fé já quiseram desistir? A resposta, eu te garanto, é fascinante. E pode mudar não só o jeito que a gente enxerga eles, mas principalmente o jeito que a gente se enxerga. Pois é. É muito fácil a gente pensar nesses personagens da Bíblia como uma espécie de super-heróis da fé, né? Quase como se eles não sentissem as dificuldades que a gente enfrenta todo dia. Só que a realidade que a Bíblia mostra, essa é bem mais humana. E é justamente por isso que ela é tão reconfortante. E aqui está o ponto central de tudo. A Bíblia não esconde as fraquezas, não. Muito pelo contrário, ela joga luz nelas, mostrando pra gente que o medo, a angústia, aquela exaustão total, tudo isso fez parte da caminhada até dos maiores nomes da fé. Então vamos lá. Chega de teoria, né? Vamos olhar para as histórias de verdade. Vamos conhecer bem de perto as lutas, aquelas batalhas internas de alguns dos profetas e apóstolos mais importantes que já existiram. Olha, o caso de Elias é impressionante, pensa só. Ele está no topo do mundo. Acabou de ter uma vitória espetacular, milagrosa, no Monte Carmelo. O auge da fé dele. E aí? Qual o próximo capítulo? Uma fuga. Uma fuga desesperada para o deserto, se sentindo completamente sozinho, esgotado, a ponto de querer jogar tudo para o alto. A honestidade desse versículo é brutal. Não tem rodeio. É o retrato de um homem no seu limite absoluto. Um profeta de Deus pedindo para morrer. Isso mostra um nível de exaustão espiritual que é até difícil de imaginar, sabe? E é ali, no fundo do poço, que Deus o encontra. E não é com um raio ou um trovão, não, mas com um sussurro suave, transformando toda aquela dor num recomeço. E olha que interessante, se a crise do Elias veio depois de uma grande vitória, a do Moisés veio bem antes. Ele recebe aquele chamado monumental de libertar todo um povo da escravidão. E qual a primeira reação dele? Coragem. Que nada, é insegurança pura. Ele se sentiu completamente incapaz para essa missão. Ele não só duvida dele mesmo, ele literalmente pede para Deus mandar outra pessoa. Senhor, por favor, envia outro. É isso que ele diz. Isso é a nossa humanidade na sua forma mais crua, né? Aquele sentimento de que a gente não é bom o suficiente. Mesmo quando o chamado vem direto de Deus. E foi essa fraqueza que forçou ele a depender não da própria força, mas do poder de quem o enviou. E esse padrão ele se repete. A gente vê isso até com o apóstolo Paulo. O mesmo homem que escreveu tanto sobre ser forte na fé, sobre combater o bom combate, ele mesmo confessou que passou por um desespero tão, mas tão esmagador, que chegou a perder a esperança de viver. Ele sabia o que era fraqueza, e sabia de perto. Ok? Então qual é a grande lição que a gente tira disso? É simples. Esses momentos de crise, eles não são falta de fé. De jeito nenhum. Eles são a prova de que esses homens eram humanos, como a gente. Se sentir esgotado, com medo, incapaz, isso não é o fim da fé, não. Isso é parte fundamental da jornada humana. E todas essas histórias de fraqueza, de humanidade, elas nos levam direto para a figura que mais entende de dor e de limitação que já existiu: o próprio Cristo. Pensa só nessa dualidade incrível. De um lado a gente tem o poder divino, né, que sustenta o universo, que acalma a tempestade, e do outro a gente tem a mais pura humanidade, que chorou no túmulo de um amigo, que no Getsemane sentiu uma angústia tão profunda, um peso tão esmagador, que suou sangue. É nessa combinação que a gente encontra a ponte perfeita entre o céu e a terra. E essa é a grande virada de chave. Cristo não veio para apontar o dedo para as nossas fraquezas, sabe? Com aquele ar de julgamento. Não. Ele veio para compartilhar delas, para sentir o que a gente sente, para mostrar na prática que ninguém está sozinho nas suas batalhas. E justamente por ter vivido tudo isso, por conhecer a exaustão e a dor na pele, ele faz um dos convites mais lindos e acolhedores de toda a Escritura. Presta atenção para quem é esse convite. Não é para o pessoal que está forte, que se sente perfeito, que já venceu tudo. Não. É especificamente para quem está cansado, para quem está sobrecarregado, para quem sente aquele peso do mundo nas costas. A promessa é de alívio, de descanso, bem ali no meio do nosso esgotamento. Então, como a gente termina essa jornada? O que a gente faz com esse reconhecimento de que a fraqueza, o cansaço, a limitação, tudo isso faz parte de quem somos?
Bem, o primeiro passo, com certeza, é abandonar a vergonha. Pensa comigo, se profetas sentiram medo, se apóstolos vacilaram, e se o próprio Cristo chorou e sentiu angústia, então as nossas limitações não são um defeito para a gente esconder, elas são a prova da nossa humanidade. E aqui vem talvez a maior revelação de todas. Ninguém precisa fingir que é forte para se achegar a Deus. É justamente na nossa fraqueza, na nossa vulnerabilidade, que a gente encontra o abraço acolhedor de Cristo. É ali que está o nosso refúgio, um lugar seguro, sabe? Para nós e para nossa família. E para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. E se as nossas maiores vulnerabilidades não forem obstáculos que a gente precisa superar, mas sim as portas de entrada, os portais por onde a graça de Deus realmente entra na nossa vida? Pensa nisso. Talvez a verdadeira força não seja nunca cair, mas sim saber em quem se apoiar quando a gente cai.